Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico psiquiatra e esse fundo é onde a gente vai falar sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre transtornos mentais. Ao meu lado, a grande psicóloga Patrícia Rossi. Bom dia, Guilherme. Estamos aqui para falar de saúde mental de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, de uma maneira que você aí de casa possa aprender como se sentir melhor com as nossas dicas e com as nossas informações. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico psiquiatra, sou CEO do Instituto Labinas, eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Marília, fiz residência em psiquiatria pela Universidade Estadual de Campinas, também tenho certificação em depressão e transtorno bipolar pela Universidade de Siena, na Itália, pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E eu sou a Patrícia Rossi, psicóloga clínica, há 15 anos atendo pessoas com problemas emocionais que querem melhorar sua qualidade de vida. Sou professora universitária, mestre em psicologia clínica pela USP e especialista em terapia comportamental e educação, uma coisa que eu adoro. E qual o tema de hoje? Do que a gente vai falar hoje, Patrícia? Então, Guilherme, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que é o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É a campanha de prevenção do suicídio, a maior campanha de saúde mental que existe. Exato, foi uma campanha criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, justamente porque o suicídio é algo muito prevalente no Brasil, prevalente no mundo. A Patrícia tem todos os dados, ela vai passar os dados para vocês, né, Patrícia, sobre o suicídio, mas esse tema é muito importante. No consultório, muita gente, obviamente, vem pós-tentativa, mas pessoas também que têm os pensamentos de morte e que falam sobre isso, e muita gente que não sabe lidar com quem está com a ideação, às vezes pós-tentativa de suicídio, tem muito mito em torno disso tudo, tem muito tema que às vezes está um pouco obscuro. E eu e a Patrícia hoje, a gente quer justamente eliminar esses mitos, colocar o que de fato é real, colocar dado de realidade em torno desse tema tão importante. Exatamente, Labinas. E para começar, gente, vamos pensar um pouco como esse problema é sério. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em todo o mundo? No Brasil, 32 casos por dia, sendo que para cada caso ainda ocorre mais 20 tentativas. E um outro ponto importante é que o suicídio é a segunda maior causa de morte por jovens de 18 a 24 anos de idade. Ou seja, um tema importantíssimo para a gente trabalhar aqui. E aí, Guilherme, queria te fazer uma pergunta. Claro. Como que ocorre essa questão do mito de quem tenta um suicídio, quem vai realmente estar correndo risco? Como que é isso? Essa acho que é uma das perguntas mais importantes que a gente tem, né? A gente tem uma escala de gravidade do suicídio, mas antes de falar sobre ela, eu acho que é bom a gente definir os fatores de risco psiquiátricos e os fatores de risco psicológicos para isso. Então, dentro da psiquiatria, a gente sabe que pessoas que tiveram a história de suicídio, de tentativa de suicídio prévia, então aquele mito de que, quem quer, se a pessoa quiser, consegue, muitas vezes não é real. Por quê? Porque o maior fator de risco é ter tentado antes. Então, várias vezes a pessoa tem múltiplas tentativas antes de conseguir, infelizmente, morrer por suicídio. Além disso, a história familiar é um importante fator de risco. O abuso de substância, o uso de drogas ilícitas também é um fator de risco, o álcool, por exemplo. A história de transtornos mentais, 96,8% dos suicídios, eles têm um transtorno mental de base. Então, 9 em cada 10 suicídios têm essa característica, né? Então, a gente precisa entender que a saúde mental, os transtornos mentais, eles são causa primordial do suicídio de modo geral. E tem também os fatores psicológicos, correto? Exatamente. Os fatores psicológicos incluem o que a gente chama de 3Ds. A desesperança, o desespero, o desamparo, a agressividade, aquele temperamento também impulsivo, também são fatores de risco para o suicídio. Aquela pessoa que você conhece, que é isolada, que fica trancada na dela, que não tem muitos amigos, também é um fator de risco para o suicídio, assim como experiências de perdas. Então eu perdi meu emprego, então eu perdi meu relacionamento, perdi o meu cachorro, perdi meu pet, perdi minha vida, enfim. Outro ponto importante também envolve o histórico familiar de transtornos mentais. Se essa família tem um histórico, meu avô tinha depressão, meu bisavô tinha esquizofrenia, não sei quem tinha não sei o quê, e também maus tratos, abuso físico, sexual. Muito importante mesmo.
abuso físico, abuso sexual são temas muito importantes relacionados ao suicídio, e o que você traz também é consistente. A depressão, a esquizofrenia que você citou, não só como histórico familiar, mas como própria doença da pessoa, e o transtorno bipolar. Sabemos que pessoas com transtorno bipolar têm um fator de risco aumentado, como com depressão. E aí homens, eles tendem a ter sucesso, infelizmente, no suicídio de uma maneira mais frequente do que as mulheres, embora as mulheres sejam as pessoas que mais tentam suicídio relacionado aos homens, né? E normalmente os métodos que os homens tentam são fatais, então isso é muito difícil, porque tem um tabu relacionado ao suicídio na população masculina. Então, muitas vezes o homem não busca ajuda, então o homem está em sofrimento, às vezes o sofrimento mais calado. Então a gente precisa entender, vocês precisam sair daqui sabendo desses fatores de risco e olhá-los ao seu redor, naquela pessoa que de repente está em tratamento ou que ainda não buscou tratamento, para saber, poxa, eu preciso no mínimo buscar algum tipo de ajuda, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, né? Bom, gente, vocês ouviram o que o Guilherme está falando, né? Então, olha como é importante a gente pensar que 96,8% dos casos são tratáveis. Então, existe esperança. Como eu falei da desesperança, do desespero e do desamparo, a gente precisa pensar que 9 em cada 10 casos têm tratamento. Inclui medicação, inclui psicoterapia, inclui uma série de ferramentas psicológicas, psiquiátricas construídas ao longo da ciência para melhorar sua qualidade de vida, para você não morrer por suicídio, para você não deprimir, para você não ficar arrasado, para você ficar bem. É isso mesmo. E eu acho que aí entra um ponto importante, a gente entender a escala. Porque quando você ouve, às vezes, no dia a dia, alguém falar assim, se Deus me levasse não era uma má ideia, tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Ou então aquela pessoa fala assim, olha, eu quero morrer. Mas você quer se matar? Não, eu não quero me matar, mas eu tenho vontade de morrer. E aí aquela outra fala assim, eu vou me matar. E aí aquela outra que quando você vê tem uma arma embaixo, por exemplo, do travesseiro do quarto. Então assim... Carrega remédio na bolsa. Carrega remédio na bolsa. Então a gente tem que entender essa escala de gravidade e, claro, todas são necessárias de um cuidado. E se você muitas vezes não sabe o que eu preciso fazer, no mínimo levar então para um profissional que o faça. Mas eu acho que é interessante a gente escalonar isso. Então, nessa escala de gravidade, a Patrícia bem falou, você tem 40 pessoas que estão pensando em suicídio para uma pessoa que de fato tenta e tem o sucesso nisso. Então, a gente precisa entender que quando você começa a pensar e ter frases mais passivas, se Deus me levasse, eu não pertenço mais aqui, outras coisas que a gente ouve no consultório, né, também já é uma ideação. E aquela pessoa que está tentando, então já está planejando e já está separando cordas, separando remédios, às vezes algumas formas para fazer o suicídio, essa é muito grave, essa precisa de uma intervenção rápida, psicológica e psiquiátrica. Guilherme, como é o tratamento mais adequado, mais eficaz? Existem remédios que ajudam na prevenção do suicídio, carbonato de lítio, ketamina, esketamina, clozapina, por exemplo, que obviamente sempre sob cuidado médico, e a terapia. E também, né, há meios para você buscar ajuda que não necessariamente no consultório médico e psiquiátrico. Você consegue falar para a gente, Patrícia, um desses meios? Então, é importante a gente oferecer ajuda sem julgamento para alguém que está com esses problemas. Quando a gente vê que a pessoa não está muito bem, deprimindo, é importante a gente oferecer uma escuta sem julgar. Sem julgar significa que a pessoa fala, briguei com não sei quem. Você não vai dizer, mas você também brigou, era lógico que você ia ficar mal. Não, é a gente oferecer uma escuta, oferecer para levar nas consultas médicas, oferecer para levar na terapia. É a gente estar ali na presença da pessoa, se colocando como uma fonte de apoio, oferecendo escuta sem ficar dando muito pitaco. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar desse tema e de muitos outros relacionados à saúde mental e bem-estar emocional aqui. Aguardo você no sábado. Até sábado que vem, não esqueça de seguir @Instituto Labinas no Instagram e nas redes sociais.